Oi, galera do segundo ano ensino médio, estou aqui para iniciar com vocês a aula 1 de redação da segunda unidade. E nós vamos estar trabalhando aqui o assunto do teste do capítulo 26 do livro, onde nós vamos ver produção de texto. Você pode estar aí pegando o livro de vocês e acompanhando, onde a gente vai estar trabalhando a entrevista, trabalhando o gênero, produzindo a entrevista. Então, vocês abram o capítulo 26 e vamos logo aqui acompanhando que esse é o assunto do teste de redação, a entrevista. Vamos lá. Gênero textual entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, vinculado sobretudo pelos meios de comunicação, jornais, revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros. Há diversos tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. A entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica, a entrevista social, dentre outras, elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem. Trata-se de um texto marcado pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas, ou seja, o entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado ou entrevistados, quem responde às perguntas. A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade, uma vez propõe um debate sobre determinado tema, onde o discurso direto é sua principal característica. Ou seja, as palavras proferidas pelo entrevistado e o entrevistador são transcritas de maneira fidedigna e, portanto, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações, geralmente entre parênteses, que descrevem as ações de ambos, por exemplo, risos. No entanto, é notório um tipo de formalismo nas entrevistas, exposto pela linguagem utilizada entre ambos, com a apresentação de um discurso coerente. Características da entrevista: textos informativos ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, linguagem dialógica e oral, marca do discurso direto e da subjetividade, mescla da linguagem formal e informal. Estrutura da entrevista. Para produzir uma entrevista, esteja atento à sua estruturação. Escolha do tema. A entrevista pode ser um texto em que você vai utilizar para dar consistência a um outro trabalho, ou mesmo para conhecer melhor o trabalho de outra pessoa. Seja qual for o tema escolhido, por exemplo, o novo livro do escritor, fica claro que ele deverá comparecer à entrevista. Elaboração de roteiro. Feito a escolha do tema e do entrevistado, é muito importante a elaboração de um roteiro de forma que o entrevistador o tenha em mãos na hora da entrevista. Além disso, pesquise, analise e estude sobre o tema, pois como a entrevista garante a presença de alguém, podem surgir outras perguntas durante o processo a partir das respostas do entrevistador. O roteiro deverá ter um objetivo claro e ser apresentado em formas de perguntas e cuidado para que não fique muito longo. No entanto, tenha outras perguntas em mente se for necessário. Título. Se necessário, coloque um título na entrevista. Ele norteará melhor o objetivo, delimitando o tema proposto, bem como seduz o leitor à sua leitura. Por exemplo, entrevista com Eduardo Pereira,
Apontamentos sobre sua nova obra. Se necessário, faça uma introdução que pode ser curta, mas que informe o leitor do que será discutido. Nesse caso, apresente o assunto que será discutido, bem como o perfil do entrevistado, a sua experiência profissional. Revisão. A parte final é tão importante quanto a inicial. Afinal, não adianta ter as ideias e apresentá-las de maneira informal, ou seja, um texto que não abrigue coerência e coesão. Se a intenção é fazer uma entrevista com um entrevistado e depois apresentar para um público leitor, você deverá utilizar uma câmera ou gravador e depois realizar o trabalho de transcrição das falas de ambos. Bom, nós falamos aqui sobre a entrevista. Então, agora a gente vai ver aqui uma atividade que vocês vão estar fazendo aí no caderno, baseado nesse apontamento aí. Atividade sobre entrevista com o cineasta Fernando Meirelles. Temos aqui, leia o trecho do texto abaixo publicado na revista Planeta. Então, temos aqui já a atividade para fazer. Sobre esse texto aqui, vocês vão estar... Deixa eu ler para vocês aqui esse texto aqui, ó. O trechinho. Plantar árvores dá mais prazer do que fazer filmes. O cineasta paulista Fernando Meirelles concilia o cinema com o ativismo em defesa das florestas e dedica boa parte do seu tempo a acompanhar as questões ecológicas. Aos 56 anos, o cineasta Fernando Meirelles integra a galeria dos melhores diretores do cinema brasileiro. Entusiasta de filmes experimentais na juventude, criou programas para a televisão, trabalhou com publicidade, dirigiu sucessos como Cidade de Deus, em que usou a estética dos videoclipes para retratar a violência no Rio de Janeiro, obra que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2004. Precisamos mudar de cultura para adequar nossa civilização aos limites do planeta? Sabemos que precisaríamos dos recursos de 3 planetas para a população atual alcançar os padrões de consumo do primeiro mundo. Esse parece ser o objetivo de todos os governos e habitantes, mas está claro que essas aspirações não cabem no espaço que temos, apesar de muitos estudos anunciando a falta iminente de minérios de peixes ou de água potável. Nossa sociedade não sabe existir sem crescer. Há pessimismo sobre o esforço para se controlar as mudanças climáticas? Estamos numa corrida contra o tempo? Alguns cientistas dizem que estamos quase no ponto em que o processo de aquecimento se torna irreversível. Outros que já ultrapassamos em 2000. Estava claro que para o planeta não esquentar segundo centígrados até 2050, as emissões de carbono teriam que ser reduzidas em 2% ao ano ao longo da década. Não aconteceu. Há indícios claros de que algo está mudando muito mais rapidamente do que se previa. Você acha que há empenho em mudar o modelo de vida consumista que temos? Muito pouco. Ambientalista ainda é sinônimo de chato, quando não de hippie maconheiro. É gente contra o progresso, que acredita que comida nasce em supermercado, diz a inacreditável senadora Cátia Abreu. Em curto prazo, entendo porque se associa crescimento a bem-estar. O problema é que a visão de longo prazo não cabe
no sistema visual dos homens públicos. Eles trabalham com horizontes que vão ao máximo até as próximas 2 ou 3 eleições. O cinema pode mitigar as emissões de carbono? Como toda forma de comunicação, o cinema pode ajudar a mudar comportamentos ao informar e tocar as pessoas. Lembro que fiquei extremamente impactado ao assistir o filme como o francês Home, Nosso Planeta, Nossa Casa ou o norte-americano Food Ear. São filmes sensacionais a respeito dos temas desta entrevista. Deixo a recomendação aos leitores. Por Maria da Paz Trelford. Responda a questão abaixo. Então, baseado nessa entrevista aí, vocês vão responder as questões aqui, ó. Responda as questões abaixo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. E também vocês vão fazer a atividade do livro, páginas 283 e 284, que é sobre o nosso assunto também aí, a entrevista, tá bom? Bom, gente, essa foi minha aula 1 de redação da segunda unidade, onde eu trouxe aqui o apontamento para vocês falando sobre a entrevista, que é o nosso assunto do teste. Então, vocês estudem aí no livro de vocês, no apontamento e tudo, porque esse é o nosso assunto aí do teste, tá bom? Beijo para vocês, fiquem em casa e até a próxima aula, até o próximo vídeo. Beijão, tchau, galera!